Oi, gente, eu resolvi fazer um vídeo aqui fora. Aqui, eu tô na parte externa aqui da minha casa. Vocês estão vendo? Tá por mato. Eu tenho que cortar a grama. Hoje eu quero falar sobre a gente calar a boca. Sim, calar a boca. Nesses, durante esses anos todos da minha vida, eu venho percebendo que quanto mais eu fico em silêncio das coisas que eu quero fazer, os planos que eu quero fazer, é a melhor coisa que eu faço. Por quê? Porque antigamente eu tinha essa necessidade. Não sei se vocês têm isso também, mas eu tinha essa necessidade de ficar contando para as pessoas tudo que eu ia fazer, todos os meus planos. Se eu ia comprar um carro, eu contava. E geralmente, quando eu contava aquilo que eu queria fazer, não dava certo. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu queria muito, muito comprar um carro. Aí eu fui nas concessionárias, fui nesses estacionamento que vende carro usado, fui na concessionária que vende carro novo e nunca dava certo. E eu saía falando para todo mundo, para minha família, para as pessoas que eu trabalhava, na época que eu trabalhava na fábrica, falava para todo mundo que eu queria comprar um carro, que eu ia comprar um carro, que eu estava vendo para comprar um carro e não dava certo. Nada. Toda vez, todas as vezes que eu ia tentar comprar um carro, que eu ia lá, andava no carro, chegava na hora de comprar, empacava, não dava certo. Aí, beleza. Aí quando eu saí, que eu fui mandada embora, né, dessa fábrica que eu trabalhava, e não falei pra ninguém. Fiquei em silêncio. Comecei a guardar o dinheiro, mês a mês, e comecei a procurar o carro. Olha daqui, olha dali. Eu até arrumei alguém para me ajudar, porque na época eu não entendia nada de carro, nem eu, nem o meu marido. E a gente saiu procurando até que um belo dia a gente encontrou o carro estava bom, que é o carro que eu comprei, que eu tenho até hoje. E não falei para ninguém. Comprei o carro, as pessoas só foram descobrir que eu tinha o carro depois de eu ter comprado o carro. Então, eu não falei nada, só fui falar depois que aconteceu. E deu certo. Então, esse foi um exemplo da minha vida que eu falei, nossa, tudo que a gente fala para as pessoas, geralmente, o que acontece? A gente conta para a pessoa e dependendo de como está a vida da pessoa, como está o estado da pessoa, como que a pessoa está naquele momento, ela vai mandar ou vibração positiva ou vibração negativa. E geralmente as pessoas vão mandar vibração negativa, porque a grande maioria das pessoas está vivendo uma vida de merda, né? Então, essa vibração negativa que ela manda acaba prejudicando aquilo que a gente contou que queria fazer, o plano, né, os planos que a gente contou. Então, eu falei, nossa, a gente, tudo que a gente for contar, ou a gente já conta, ou nem conta, que hoje as coisas que eu faço eu nem conto mais, ou você conta depois que realizou aquilo. Por isso, do calar a boca. E antigamente eu notava que eu tinha essa necessidade de ficar contando as coisas, né? Tudo que acontecia eu ficava contando, tudo que acontecia na minha vida eu ficava contando, principalmente pra minha mãe. E, gente, não, hoje eu não conto mais nada. A única pessoa que sabe das coisas que acontecem comigo é o meu marido, porque né, eu vivo com ele aqui. Mas se eu fosse uma pessoa solteira, sozinha, eu não contaria pra ninguém. Hoje, nem pra minha mãe eu não conto mais nada. Porque eu notei a diferença da gente ficar quieta. Porque se você tem essa necessidade de falar, de contar, escreve. Que é o que eu muitas vezes eu faço. Ou eu escrevo, ou eu pego o gravador do celular, eu gravo, falo. E agora que eu comecei a gravar vídeos, gente, é a melhor coisa. É se comunicar aqui, ó, na frente da câmera. Então eu não tenho mais essa necessidade de ficar contando as coisas para os outros. Nem para minha mãe, pra você ver, ter ideia, nem minha mãe, mas eu compartilho a minha vida. Por mais que é parente, por mais que é pai, mãe, irmão, são vivências, são ideias, comportamentos diferentes. Porque tem, né? A gente
pode ter cabeças diferentes, por mais que a gente é do mesmo sangue, a gente tem comportamentos, crenças, tudo diferente dos outros. E nessa de você contar as suas seus sonhos, suas expectativas, e a pessoa não ter realizado aquilo que você tá realizando ou tá começando a realizar, causa inveja. Então, não é legal. Não é legal, porque é uma coisa que eu descobri muito que as pessoas são invejosas, sim, as pessoas têm inveja. E se a pessoa não conquistou nada e ela tá vendo a outra conquistar, gente, é a coisa terrível, inveja. E ela nunca, por mais que ela seja sua melhor amiga, ela nunca vai querer ver você melhor do que ela. Entende? Então, são esses tipos de comportamento humano que faz a gente, ó, calar, colocar um zip na boca e calar a boca. Não ficar contando, fazer as coisas em silêncio. Tudo que a gente quer conquistar, tudo que a gente quer fazer, a gente tem que fazer sozinho, a gente não tem que ficar dependendo das outras pessoas, nem da validação, porque muitas vezes que eu vejo que a gente quer contar as coisas para os outros para ter a validação. E não, gente, a gente tem que ter a autoconfiança da gente se validar, a gente ter o direcionamento, querer fazer aquilo ou não querer fazer aquilo, mas é a gente. E tudo que a gente for conquistar é sozinho. A gente nasceu sozinho nesse mundo, a gente vai morrer sozinho. As coisas, muitas vezes que a gente quer progredir, a gente vai ter que progredir sozinho. Eu não sei você, mas que ó, na minha experiência, a grande maioria das pessoas não conquistam nada. E como eu falei anteriormente, elas não querem ver você melhor do que elas. Elas querem ver você ou igual ou pior do que elas, mas nunca melhor. Então é isso. Então, esse já é um dos motivos que eu não tenho mais essa necessidade. Eu já tive, como eu falei, eu já tive muito essa necessidade de falar, ficar contando da minha vida. Hoje também eu não tenho mais nem saco, gente. Não tenho. De ficar falando da minha vida, ficar contando meus planos, de ficar compartilhando o problema da minha vida. Não tenho mais saco para isso. E se você ainda tem essa necessidade, tenta escrever ou pegar o gravador do seu celular e falar para o gravador, ou você se autogravar e falar, e depois você assiste aquilo. Com o passar do tempo, você praticando esses novos hábitos, você vai vendo que a necessidade de você ter que falar para os outros, contar para os outros da sua vida, você vê que não vale a pena. E também não tem essa necessidade, entendeu? Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi para isso, para me falar dessa questão que eu calei a minha boca, não conto mais nada para ninguém, e foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com pessoas que gostam de ficar falando, contando da vida, para ver, né, para ver se ela se toca, que isso não é uma coisa legal a se fazer.